Bom dia, crianças, bom dia, professores auxiliares, bom dia, jovens e adultos de todas as idades. Bem, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho matemática. Eu não busquei o ábaco que eu encontrei, então eu vou ter que estar começando a dar uma explorada nisso pelo menos por uns 2 dias, tá bom? Então, a matemática, ela também está em todos os lugares, como eu já disse, dentro de casa, fora de casa. Em todos os lugares tem matemática, todos, sim. Então hoje eu vou trabalhar com cálculo mental. Eu vou estar colocando aqui, vou estar usando tampinha, eu tenho uns mínimos aqui de uma coleção de uma pessoa especial e eu vou estar usando para contagem, para ficar mais gostoso, tá certo? Então, eu vou fazer a leitura do calendário e depois a gente vai estar discutindo essas questões de um problema que a gente vai resolver, tá bom? Nós estamos no mês de março, hoje dia 30, março, M-A-R, mar, C cedilha, O, março. Então, nós estamos aqui hoje em dia 30, ó, penúltimo dia, né? Então, ó, domingo, segunda, terça. Então, hoje dia 30, terça-feira. Então, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Vamos ler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, depois do 30, 31. Antes do 30 é o 29. Então, ele está aqui entre o 29 e o 30, né? Que seria o meio, certo? Então, hoje, terça-feira, dia 30. Penúltimo, é antes do último. Próximo. O que aconteceu? Bem, muito bem. Quando a gente tem uma situação assim, a gente tem que usar a cabeça. Vamos supor, você tem 6 anos e tem um irmão ou uma irmã que tem 4 anos. E aí, quem é o mais novo? Então vamos pensar. Então vamos lá. Aqui é você, vou pôr um V aqui. E aqui eu vou pôr um I de irmão. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O teu irmão ou tua irmã tem 1, 2, 3, 4. Ah, entendi. Entendeu? Então eu vou perguntar para você. Quem é mais velho? Que tem mais idade? É você ou seu irmão ou seu irmão? Quem que é mais velho? Quem tem mais idade? Hã? Então, olha lá, ó. Sim, quem tem 6. Porque tem quantidade. Então, olha lá. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você é o mais velho. Porque você tem 6. Seu irmão ou sua irmã tem 4. 1, 2, 3, 4. Então, você é mais velho. Você tem quantos anos a mais? Os 5 e os 6. Então, até o 4 é igual. Aí eu vou fazer uma pergunta assim. Nossa, você já tem 6. Seu irmão, sua irmã já tem 4. Quantos anos você tinha quando seu irmão ou sua irmã nasceu? Quantos anos será que você tinha? Você tinha 2 anos, porque você tem 2 anos
mais que ela. Você tem o 5 e o 6, porque até o 4 é igual. Então, você tinha 2 anos quando seu irmão nasceu. Então ele tem você tem 2 anos mais que ele. E ele tem 2 anos menos que você. Então, mais e menos. Então que é o mais velho, quantos anos a mais, né? Então, eu pergunto para você, se você ficou mais velho 1 ano, então você aumentou 7. É mais 1. Mas o seu irmão também, ou irmã, aumentou mais 1. Então, essa diferença de 2 sempre vai existir. Então, você fez um jogo lá, a professora coloca na lousa. Ana fez 7 pontos e João fez 5. Quem fez mais pontos? Isso, a Ana, olha lá. Fez mais 1. Tá vendo? E você fez 5. Então, quando fala mais ou a menos, significa que aqui você tem 2 números a mais. E aqui tem 2 números a menos. Então, vamos supor que eu vou usar esses mínimos aqui com vocês da seguinte forma. Caiu, meu irmão. Vamos supor aqui. Eu vou pôr aqui. 1, 2, 3, 4. Então você tá brincando lá com seu amigo e você tem 4. O seu amigo tem só 3. 1, 2, 3. Então você tem 1 a menos, vocês estão brincando. Então 4 mais 3, quanto vocês têm ali brincando ao todo, juntos? 4 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então juntos ao todo vocês têm 7. Vamos pôr aqui, ó, 4. Então vocês têm 8, que seria aqui, ó. Vocês têm o mesmo número. Agora vamos supor que quebrou um do seu amigo. Então tirou. Você continua com 4. Você tem a mais que o amigo tem menos. Digamos que você tá lá num problemas em que você fala assim: nossa, eu tenho 7 mínimos. Mas aí, meu irmãozinho quem tava chorando e eu tive que dar 2. Então eu subtraí. Eu tirei do meu jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tinha 7, eu retirei, eu subtraí 2, me sobraram 5. Então, você tem que prestar atenção, porque aqui mesmo que eu falo a mais, então o que acontece? Aumentou. Se eu tenho a menos, eu tenho que comparar quantos eu tenho a menos. Então, se você tem 9 minions lá, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso é do pezinho quebrado, erguido. Eu não sei o nome deles, não. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então você tem 9. Eu vou lá e tiro 3. Tirei. Então eu subtraí, né? Aquele sinalzinho de tirou ali, separou. Então você foi lá e deu 3 pro teu amigo, pro teu irmão. Então, agora se você ganhou, você adicionou, tá? Então você tem 4 lá, e aí chega alguém e fala: quando você tem 4, olha, eu trouxe mais 2. Então você adiciona, você vai colocando mais 2, você colocou 1 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem ali 6 minions. Então, tem também a contagem que a gente vai agrupando.
Aí você fala assim, o que é agrupando, né? A gente fala, o agrupar é quando eu vou multiplicar, eu vou aumentando de números iguais. Então eu tenho 3 uma vez, outro 3 outra vez e outro 3. Então eu tenho 3 colunas de 3. Quantos 3? 1, 2, 3. Eu tenho 3 vezes 3 ninho. Então, se eu olhar rapidamente, eu falo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 3 vezes o 3. Ah, mas como que é isso? Então, vamos diminuir. Olha lá. Eu tenho um par, 2, 2 e 2. Olha que legal. Eu tenho a primeira coluna, uma. Segunda coluna, terceira. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 vezes 2 ninho. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então eu tenho 3 de 2? Sim, você tem a fileirinha aqui, 3 fileiras, com 2 ninhos. Então, você tem 3 vezes o 2, ou você tem 2 vezes o 3, que seria aqui, ó. Uma vez o 3, uma vez o 3. Então, eu tenho, tá vendo? 1, 2, de 3. Eu tenho 3 vezes o número 2. Olha que legal. Tá vendo? Aqui eu tenho 2 vezes o 3. Então eu tenho que começar a pensar em usar a minha memória para fazer esse cálculo mental. Porque aqui é pequenininho, mas eu posso fazer. Eu posso aumentar? Posso, eu vou voltar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, eu junto quantas vezes para ficar mais fácil de eu pensar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a primeira vez que eu ganhei eu 3, a segunda vez eu ganhei mais 3 e ganhei mais 3. O que eu tenho? 9. 3 vezes 3 ninho. Tá vendo? E aí, pá, quebrou um. Eu tinha 9. E eu quebrou um, eu não fui brincar com ele. Então, com quantos eu brinquei? Com 8. Porque eu vou fazendo decrescente. Lembra que eu falei que a gente vai aumentando, é crescendo. E quando eu vou subtraindo, eu vou decrescendo, eu vou diminuindo. Por isso que eu falo, decrescendo, diminuiu, crescente, cresceu, eu adicionei mais 1. Então, quando a gente vai fazer essa matemática, eu tenho que pensar, nossa, eu estou juntando, adicionando, ou eu estou subtraindo, eu estou tirando. Se eu quero fazer adição, essa forma que eu faço aqui, eu faço de grupinho. Geralmente, é a mesma quantidade várias vezes. Então, a gente fala multiplicando de quantidade. 3 vezes o 3. Então, eu tenho 3, 3, 3. Olha lá. É a mesma quantidade várias vezes, ó. 2, 2, 2, 2. Então, e tanto faz se eu faço na fileira ou na coluna, eu só tenho que prestar atenção nesse adicionar, certo? Então, já já a gente vai falar sobre isso ali na escrita, tá bom? Agora, eu quero falar, embora tá meio pequeno, mas acho que dá pra mostrar. Esse daqui me falaram que ele é do mal. Sai medo. Eu quero falar, se ele vai parar em pé, que eu precisava mostrar. Ontem ele não parou, não. Parou. E aqui, ele tem um negocinho embaixo, não vai parar mesmo. Eu queria falar sobre pequeno, médio e grande. Então, aqui eu tenho 3 tamanhos. E às vezes você quer especificar, é muito pequeno? Não, é médio. É médio ou pequeno? Não, é grande. Então, pequeno, médio e grande. E também eu tenho que saber o que é entre, o que é no meio, né? Tá entre, quando eu falo que tá entre o 29 e o 30, tá entre o 29 e o 30, então, o que acontece? Isso aqui tá entre os dois,
entre o menor e o maior. Ele está no meio. Então, vem o antes e o depois. Então, quando a gente vai falar de pequeno, médio e grande, é disso que a gente está falando. Então, ele está bem pequeno, depois ele dá uma aumentada e fica maior. Pequeno, médio e grande. Tá certo? Então, é muito importante que você preste atenção quando vem uma situação, um problema. Aí fala assim, aqui ó, vamos colocar aqui ó, 5. Então eu tenho a primeira com 5 e a segunda com 5. Então aqui acontece que eu falo que é mais fácil de juntar as quantidades igual. Eu tenho uma vez 5 e outra vez 5. Então eu tenho 2 vezes 5 tampinhas. Quanto que dá? 5. Eu já sei que tem 5, porque aqui está me informando. E eu vou 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tiro aqui, ó, então eu estou juntando números iguais. Por isso que eles falam multiplicando. Multiplicando igual, ó. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, eu tenho 2 vezes essas duas fileiras aqui, colunas aqui, de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho que começar a fazer esses cálculos na minha cabeça. Eu tenho que começar a pensar. Aí você fala assim, ô mãe, você me deu 4 bolachas, e a Ana foi lá e pegou mais uma. Então, a Ana pegou mais uma. Então, mas eu dei quantidade igual para vocês. Por quê? Porque ela foi lá e aumentou. E aí, você vai lá e come. E teu irmão não comeu a bolacha. Tá lá fazendo cera, que aquela bendita bolacha não come. Tá lá morrendo de sono no sofá. Aí você fala, bom, eu tenho 4, você tem 4, e ela ali tá lá com uma na mão, outra na outra mão. O que que acontece no momento? Se ela tá com sono lá segurando a bolacha e ela não comeu, ela ainda tem as 4 bolachas. Mas, aí de repente ela come essas duas que tá na mão. Então ela diminuiu, tá? E você continua ali com a tua bolacha e fica olhando, ela comeu, então ela diminuiu. Aí você vai lá e come as suas, todas. Então, o que que acontece? Ai, tá, ela ficou segurando, comeu 2 e ficou lá com 2 na mão. Mas você só falta só uma para comer. Então você tem que pensar quem tem mais, quem tem menos. Conforme você foi comendo, você foi subtraindo, você foi diminuindo. E a criança ela comeu 2, e você comeu 3. Então se você tinha 4 e você comeu 3, te sobrou quantas? Uma. Ela tinha 4, estava lá com sono, segurou na mão até que comeu só 2. E ficou com quantas? 4. Ela tirou, subtraiu 2, quanto sobrou? Então é essa conta que nós temos que fazer. Mas pensar, aqui eu estou falando de números pequenos, de quantidade pequena. Mas você pode fazer também o cálculo mental depois que você aprende com números maiores. Então, vou por aqui matemática. M-A-T, letra T-E. De novo, M-A. Matemática. M-A-T-E-M-A. T-I-C-A. Então vamos lá. Matemática. Então, na situação que eu coloquei lá para você. Então, você vai pensar. Se eu tenho 7, aqui, 5, 6. Eu tenho 6 anos.
Eu tenho 6 anos. Então, você, sua irmã tem 4. A irmã. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar os 4 da minha irmã, e esse sinal aqui é de subtração. Olha lá. Então, eu vou subtrair. Então, esse sinal aqui, nesta conta, ele é igual. Então, eu tenho 6 menos os 4. Então, olha lá, eu tenho o quê? 6. Eu tirei os 2 que ela tem a menos. Então, vai dar 2. 6. Tirei 2, sobraram 4. Então, a minha irmã é mais nova que eu, 2 anos, e eu sou mais velho, 2 anos, entendeu? Então, vamos pôr aqui, que nem eu pus ali do ninhos. Então, se você tem 4 ninhos e seu amigo tem 4, eu quero saber, ao todo aí, com quantos brinquedos vocês estão brincando aí? Ao todo, né? Então, você tem 4 mais 4. 4 mais 4. Então, olha lá. Vocês têm 2 vezes igual a 4 mais 4. 4 mais 4 serão 8. Então, você tem que pensar, está crescendo ou está decrescendo, diminuindo? Está multiplicando? Multiplicar é aumentar, né? Valores iguais. 4 mais 4, 2 mais 2. Então, se eu tenho aqui 4, vou apresentar esse sinal para vocês. 4 mais 4, quantos 4 eu tenho aqui? 2 vezes o 4. Eu vou pôr de pé, porque eu estou colocando de pé, que eu estou trabalhando aqui com unidade. Então, aqui eu tenho 2 vezes o número 4. Quanto que vai dar? 8. Qual que é o problema de eu falar vezes? Nenhum. Porque a criança fala, mãe, o Miguel foi lá 2 vezes na geladeira. Mas o que ele foi fazer na geladeira? Eu não sei, mas eu já vi ele abrir a geladeira 2 vezes. E você fala isso, né? 2 vezes, tanto mais tanto ali. Então, ele foi uma vez, mais uma vez. Então, ele foi 2 vezes, 1, mais 1. Então, esse vocabulário nós usamos dentro de casa, né? Então, você já comeu 2 vezes hoje e eu não comi nenhuma. Então, você sabe que vezes é que já foi uma, foi outra. Então, olha lá, 2 vezes o 4, tá certo? Então, não tem problema de eu pensar. Você fala assim, nossa, eu fiz 4 pontos da primeira vez no jogo, agora eu fiz mais 4. 2 vezes eu fiz 4 pontos, 8. Então, você pode já estar pensando nesse conjunto aí de pensamentos de aumentar, diminuir. Que aqui também. Agora, quando eu falo o antes e o depois aqui, ó, e o meio, então 1, 2, 3, 4. Vamos pensar aqui. Não, 1, 2, 3, 4. Eu preciso pensar o que está entre. Né? Se eu tenho aqui o 4, 1, 2, 3, 4. O que está entre o 1 e o 4? O 2 e o 3. Então, aquele antes e o depois, ó. 4, 3, 5. O que está antes do 4? O 3. O que está entre, aqui no meio? Mas aqui eu posso ter 2 números entre o 3 e o 4. É aquilo que está mais pro meio. Então, antes, às vezes a gente fala antecessor. Estou falando antes, ó. Antecessor. 3, 4. O que vem depois?
Né? O que sucede, acontece, sucessor? É o 5. Então, 3, 4 e 5. O entre é esse que está no meio, certo? Então, quando você vai trabalhar esse cálculo mental, você vai chegando a pensamento matemático. Você faz essa matemática em casa, mesmo que você não conhecia os numerais. Você já fazia essa conta. Quando você está ali no sofá com as suas 3 bolachinhas, você vê que está diminuindo, que você está comendo. Tá? E você faz essa comparação. Quem tem mais, quem tem menos. Às vezes tem só um pouquinho de suco lá no copo, na garrafa, e você vai dividir com o seu irmão ali. Ou, põe aqui, aí vocês vão medindo. Não, você tem mais. Ó, põe mais um pouquinho no meio, para ficar igual. Então você vai percebendo que um tem mais, outro tem menos, e vocês vão igualando. Aí eles dão uma espejadinha, despeja um pouquinho mais, de repente o dele aumenta. Então essas contas, essas comparações, vocês já fazem. Só faz agora é que a gente tem que colocar aqui dentro, porque você tem a inteligência de tirar essa solução do problema ali e resolver ele dentro da sua cabeça. Então, nós temos situações, problemas que nós às vezes precisamos. Ah, quem é o mais novo? Aí você olha, tô falando o quê? Mais novo. Olha que interessante. A palavra mais está sendo usada numa pergunta em que você tem que pensar em subtração, em tirar. Viu? Não é toda para problema que fala mais, eu tô aumentando. Olha lá. Quem é o mais novo? Olha que pergunta que você tem que pensar. Ah, tá falando mais, eu vou aumentar, eu vou adicionar. Não, não, não. Olha lá. 5, 6. Quem é o mais novo? Tá vendo? Então aqui eu tenho que pegar 6 e tirar o 4 para descobrir quantos anos. Então, não é porque eu falei a palavra mais que eu vou fazer uma adição. Eu vou fazer subtração. 6. Eu vou tirar os 4 que ela tem e eu vou descobrir que eu tenho 2 anos a mais. Mais novo, tá vendo? Então eu tenho que pensar. A palavra, qual de vocês dois é o mais novo? Se eu sou o mais velho, ela é a mais nova. Então, às vezes a gente escuta assim, quando fala mais é conta de mais, quando fala conta de mais, de menos é de menos. Mas aqui eu estou perguntando o mais novo. Eu comecei com essa pergunta. Quem é o mais velho? Quem é o mais novo? Tá vendo? E aí a gente tem que prestar atenção nessa situação. Foi a primeira pergunta que eu fiz aqui. Então, eu peguei os 6 que eu tenho, tirei o 4 que o meu irmão, minha irmã tem. Então, a conta aqui ó, é subtração. Mas a primeira pergunta que eu perguntei, quem é o mais velho? Quem é o mais novo? A mesma pergunta. Nem sempre um problema que fala mais é mais. Porque às vezes a gente escuta falar, leia bem, ó, mais. Não, não leia bem. Leia entendendo bem. Quem é o mais novo? É o meu irmão. Tá vendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai lendo e a gente tem que entender. Quando eu falo que tem que ler, tem que entender, é disso que eu estou falando. Eu poderia usar um monte de bolinha, mas eu resolvi usar essa coleção aqui pra gente. E tampinha. Ah, eu poderia fazer um monte de círculo, de EVA bonito. Por que que eu não faço isso? Porque a hora que você for fazer algum probleminha na sua casa, você vê que você pode usar tampinha, prendedor de roupa. Às vezes você fala, ah, mas na minha casa não tem tampinha. Mas aí, a mamãe fala, não, vamos fazer com prendedor. Olha lá.
Aqui tem 6 prendedor, aqui tem 4. Onde tem mais? Onde tem menos? Desculpa. Você tinha 6 bolachas. E aí você comeu 3. Quanto sobrou? Aí você tira o 3. 6 menos 3, sobram 3. Então você vai fazendo isso com o que você tem. Se você tem tampinha, se você tem prendedor, se você tem brinquedos, tem lá, põe lá 4 brinquedos. Tira um brinquedo, quantos sobraram? Sobraram 3. E você vai fazendo esse cálculo na cabeça, ali brincando, contando, porque quando chegar numa situação, problema em que você não tenha dedos para contar, que você não tenha tampinha, que você não tenha uma coisa, mas você consegue pensar lá dentro. Né? Então, você tem um brinquedo, ganhei. Vai lá comprar que vem outro de brinde. Mais um. Agora eu tenho 2. Então eu pergunto para você, quantos são 1 mais 1? 2. E 2 mais 1? 3. Então você vai aprendendo a usar, que eu falo, a situação, o problema, o pensamento matemático, raciocínio. Então é disso que eu estou falando. Bom, eu vou ler o meu alfabeto aqui, tá bom? Vamos lá? De trás para frente, sabe por que eu li ontem? Porque às vezes a criança fala A, B, C, D, E. Aí você põe F, mas de repente eu volto aqui. Então você tem que estar prestando atenção nessa aulinha. Quando eu escrevo aqui, eu estou mostrando o traçado. Então olha lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aí, se você vem de trás para frente, você tem que começar a prestar atenção, ó. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Então, quando você vai escrever ali, às vezes a pessoa fala assim, R de rato. Então, você tem que prestar atenção que quando você está falando uma coisa aqui, né? Como que é essa sequência, onde eu estava falando lá, que eu esqueci a palavra, ela era fonovísio articulatório, que é essa, a boca, o mexer da boca que eu faço com vocês. Então eu falo, ma. Então, ó, ma. Eu estou fazendo a boca como é o movimento da letra, ó. Ma, te, ma, ti, ca. Ma, te, ma, ti, ca. Então, eu estou fazendo esse movimento, que é onde eu estava com pressa de terminar a aula e a palavra articulatório não veio. Então, eu uso tudo isso para poder trazer você, para você olhar para minha boca, para você ouvir o som da letra e saber que ela tem um formato, que seria o desenho. Então, eu vou falar para vocês que quando eu passei isso daqui para vocês ontem, é para vocês virem, que eu mostrei para vocês, que eu emendo, ó. Eu faço aqui, ó, coisa de cor. Emendo, ó. Ó, sempre aqui, ó. Tá vendo? Ma. Eu fiz pequeno. Ti. Ca. Então, olha lá. Eu emendei, ó. Tentar fazer sempre do mesmo tamanho. Esse cantinho aqui. Então, cortar direito. Então, olha lá, ó. Ma, te, ma, ti, ca. Tá? Então, eu vou estar apresentando para vocês, que aí a gente ainda tem quarta, quinta e sexta para fechar esse módulo que eu tinha prometido para vocês. Tá bom?
Então, hoje eu resolvi fazer essa matemática aqui, com esses elementos, que eu gosto muito de usar o ábaco, vamos ver se dá para ir lá buscar. E a gente ir fazendo essa matemática dentro de casa. Você conta muitas coisas dentro de casa. Então vai trabalhando isso com coisinhas que você tem, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha hoje para trabalhar. Amanhã eu volto com uma parte escrita, tá bom? E não quer dizer que nós não trabalhamos escrita, tá? Nós trabalhamos, só que não com alfabeto móvel. Então, beijinho e até amanhã, quarta-feira.